é necessário haver uma conexão entre fé e esperança, e entre esperança e fé. Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito. Nesta segunda-feira, nós estamos iniciando mais uma semana aqui no Acordando para o Propósito. De segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, nós temos um encontro marcado com você que ama já iniciar o dia estudando a Palavra de Deus, ouvindo a Palavra de Deus, refletindo sobre a Palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Acordando para o Propósito é um instrumento para todos esses aspectos na sua vida. Você que está chegando aqui, e talvez pode ser que você não seja inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição nesse momento, acione o sininho das notificações, não deixe de curtir, comentar e de compartilhar. Vamos aumentar o número de inscritos aqui no canal para a gente difundir ainda mais o ensino da Palavra de Deus, porque eu tenho certeza que isso é um fator de transformação na sua vida, porque eu confesso para você que diariamente sou transformado pela Palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela Palavra de Deus. E por falar que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela Palavra de Deus, nesse mês de janeiro a nossa temática é esperança. Aí você deve ter falado assim, mas o que tem a ver fé e esperança? A temática na esperança, então por que essa ênfase na fé? Eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo de número 11, para poder a gente traçar aqui uma breve reflexão para essa segunda-feira. Nós que estamos iniciando a semana e vamos iniciar a semana com fé e com esperança. Grava isso aí, vamos iniciar a semana com fé e com esperança. Hebreus, capítulo de número 11, nós vamos ler aqui o versículo de número 1, o versículo de número 2 e o versículo de número 3. Esses 3 versículos para nós refletirmos aqui nessa conexão do céu, fé e esperança. Tenho certeza que vai ser bênção para você. Você está com a sua Bíblia aí? Capítulo 11 de Hebreus? Então você pode escrever aí embaixo nos comentários, estou com a Bíblia, colocar uma figurinha da Bíblia. Bom, é o momento de você manifestar aí nos comentários que você está acompanhando e está com a Bíblia. Se você está impossibilitado ou não tem a Bíblia em mãos, fique atento ao texto bíblico que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Friso aqui esse primeiro versículo do capítulo 11 de Hebreus para poder tratar sobre esse assunto. Fé e esperança. Fé e esperança. Onde que isso se relaciona? Você já reparou que as promessas que Deus nos faz tem sempre uma situação que acontece que sempre parece que nós estamos buscando e esperando por um acontecimento? Aquela sensação de que Deus está trabalhando em nós através da espera. E aí a pergunta é, se nós estamos trabalhando aqui a temática esperança, o que isso se relaciona com a fé? Eu já expliquei para vocês aqui ao longo dos programas que a fé ela é um fator de que nos dá total confiança em Deus. É a confiança diretamente em Deus e que não nos deixa nenhum traço de dúvida. Fé é confiar 100%. Isso é fé. 99,9% a gente já não considera que é fé, porque existe ali um lastro de dúvida. A fé não deixa lastro para dúvida. Então eu digo que fé é confiar 100%. Então, ora, se a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, tem alguma coisa aqui que nós precisamos ter uma compreensão. Porque eu digo que Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 1,
basicamente traz aquilo que é uma definição, mais do que um conceito. Aqui é de maneira muito enfática. A fé é a certeza daquilo que esperamos. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Aquilo que nós esperamos, de fato, é algo ainda que não necessariamente é concreto para nós. Então, se estamos esperando, é porque ainda não alcançamos ou estamos em busca. Então, se a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, tem duas das coisas aqui. Primeiro, se estamos esperando, ainda não conseguimos chegar ou ainda não chegou até nós. E também, se ela é a prova das coisas que não vemos, significa que não está no nosso raio e no nosso alcance visual. Então, aqui fala sobre duas dimensões. A dimensão no sentido visual e no sentido físico. Porque se alguém espera, espera por alguma coisa, certo? E se alguém vê ou deixa de ver, está vendo ou deixando de ver alguma coisa. Então eu entendo aqui que a ideia de manifestar a fé, ela traz uma independência em relação àquilo que é tangível ou aquilo que é visível, no sentido de que uma confiança que nos gera permanência e esperança naquilo que nós estamos ainda distante ou aquilo que a gente ainda não vê, mas que acreditamos de maneira total que vai acontecer. Então, se a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, a gente ratifica aqui o seguinte pensamento: é necessário haver uma conexão entre fé e esperança, e entre esperança e fé. Eu também falei aqui para vocês sobre a ideia de esperar e esperançar. Então eu digo que esperançar é você esperar com confiança e com proatividade. Eu gosto de pensar dessa forma. Então esperançar é você esperar com confiança e com proatividade. Porque às vezes tem pessoas que esperam e que até, de alguma forma, se satisfazem de não fazerem nada por estarem aguardando alguma coisa. E eu diria que isso não significa ter confiança. O fato de você esperar com paciência, ou o fato de ter pessoas que nem estão sendo testadas na paciência, porque elas largaram a vida delas em relação a uma circunstância e elas literalmente não fazem nada. O que eu estou querendo dizer aqui para você é o seguinte: esperançar no sentido de esperar com confiança e esperar, mas também ter proatividade, é tratar sobre tudo aquilo que está no teu contexto e confiar naquilo que não está diante da tua possibilidade de manipular, na tua possibilidade de agir. Ou melhor, imagine sobre termos ou não controle de alguma coisa. Então, esperançar é esperar com confiança, fazer tudo aquilo que está no nosso controle e confiar que aquilo que não está no nosso controle estará sob o controle de Deus. Então, isso é esperançar. Isso é, de fato, esperar com confiança. Isso é esperar com fé. Daí a necessidade de fazermos uma conexão. Fé e esperança. Esperança em fé. Aí eu vou ler aqui. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Eu gosto de falar sobre esse versículo aqui, de número 3 do capítulo 11 de Hebreus, da seguinte forma. Quando ele fala assim, foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E aí eu te provo como que é fácil você refletir sobre a palavra de Deus e entender a dimensão da sabedoria de Deus e do poder criativo de Deus. Quando nós olhamos para algum animal, por exemplo, inicialmente você cria uma relação de reprodução pela lógica da biologia de um animal. Agora, veja, por exemplo, todo o aspecto do que é criado e que não necessariamente nós tratamos como seres vivos ou como a humanidade. E aí você começa a pensar assim, por exemplo, eu não sei se você já teve esse insight, mas eu diversas vezes passando por um lugar montanhoso, por um lugar rochoso, eu paro para pensar e falo,
Meu Deus, como que isso veio parar aqui? Seria um pensamento muito aleatório pensar, né, como as pessoas que defendem uma teoria da evolução, que, lógico, para a gente que acredita na Bíblia, é um tremendo de um absurdo, você olhar para a maneira com que as rochas são moldadas, a maneira com que os mares apresentam toda uma beleza e também uma funcionalidade para a natureza, é muito complexo de nós pensarmos como que aquilo ali foi feito. Mas a gente sabe, foi feito o quê? Pela palavra de Deus. Então foi formado pela palavra de Deus. A palavra de Deus não somente criou, mas a palavra de Deus deu forma à criação. E por que eu estou falando isso tudo para você? Porque eu estou conectando fé e esperança. E essa segunda-feira eu quero deixar uma palavra para você. Uma palavra que é uma palavra profética e falo ela com esse cunho e creio que você vai tomar posse. O que eu estou querendo dizer para você? Se tudo que nós vemos não foi feito do que é aparente, mas foi formado pela palavra de Deus, eu quero dizer para você nessa manhã de segunda-feira que vai manter a fé, que vai manter a esperança, que Deus ele tem uma palavra que vai dar forma a uma promessa na tua vida. Talvez você já recebeu a promessa, mas você deve estar se perguntando: eu não vejo como que isso vai acontecer, isso não tem maneira de acontecer. De que forma isso vai acontecer? A palavra de Deus. Quando Deus ele dá a sua palavra, quando a promessa provém da palavra dele, provém da voz dele, fique tranquilo. Ele dará forma à promessa através da sua palavra. Não vai ser daquilo que é aparente. Aquilo que Deus vai formar na tua vida, aquilo que Deus vai concretizar na tua vida, não vai acontecer daquilo que é aparente. Portanto, nessa segunda-feira, tenha fé, mas conecte a fé com a esperança. Tenha esperança, mas conecte a esperança com a fé. Você recebe essa palavra nessa segunda-feira? Vou dizer para você, essa palavra vem direto do coração de Deus para abençoar a vida de algumas pessoas aqui, ok? Ela tem aqui o poder de abençoar a vida de todos aqueles que estão assistindo o programa. Agora, para alguns eu tenho certeza que é algo específico. Falo isso impulsionado pelo Espírito Santo nessa segunda-feira. Conecte a esperança à fé e a fé à esperança. Deus vai dar forma às promessas dele para a tua vida através da palavra, através da voz. A voz de Deus tem poder criativo, mas também o poder de dar forma. Deus criou todo o plano, ok? Que nós vemos da humanidade, da natureza, através da sua voz. Mas ele não somente criou, ele criou e deu forma. É muito forte isso daí. A palavra de Deus é como um material, como uma ferramenta lapidadora. Ela vai moldando, ela vai esculpindo. Isso é algo tremendo da palavra de Deus. Olha, você que pode, você que não está dirigindo, ou você que está com a possibilidade de fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça, apenas a título de concentração e reverência, faça isso que nós vamos estar orando nesse momento. Pai, nós queremos louvar o teu nome, queremos, Senhor, dizer que esta palavra, a qual nós falamos, a qual nós ouvimos nesta manhã, ela tem poder nas nossas vidas. E nós assim cremos, porque ela provém daquilo que nós lemos na Bíblia Sagrada. Portanto, Senhor, nós queremos aqui, diante de Ti, criar expectativas de que a Tua palavra vai gerar a formação, vai dar condução, vai dar forma às promessas que Tu mesmo fizeste para as nossas vidas. Portanto, Senhor, nós abençoamos a vida de todos aqueles que estão participando aqui do Acordando para o Propósito, que Tu venha abençoar a vida dos Teus filhos, dando a eles uma semana abençoada na Tua presença. É o que nós oramos, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, e parabéns para você que está aqui, acordando para o propósito. Até amanhã, querendo Deus. Forte abraço.